Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o trabalho do Sampaoli já acabou faz tempo, né? Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser ajudar o meu trabalho, você vira aqui membro do canal do VSR, clicando, fazendo a sua assinatura, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Tô gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois da vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Flamengo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A análise da final e a análise com um viés de quem ganhou o jogo está no vídeo anterior. Pedi aqui para nossa equipe de produção colocar o linkzinho aqui, então se você quiser falar sobre ou assistir eu falando sobre a vitória do São Paulo, é nesse card aqui. Nesse vídeo, um dia depois, eu queria falar sobre olhar um viés aqui, o lado de quem perdeu o jogo, o lado do Flamengo, e aí a gente não pode fugir de falar do Sampaoli. O que eu tinha para falar do Sampaoli já falei nos últimos vídeos e venho falando desde, sei lá, desde o primeiro jogo contra o Olímpia, né? Quando o Flamengo ganhou por 1-0 e o título do vídeo foi Flamengo venceu jogando mal. Mas eu queria me apegar à entrevista coletiva do Sampaoli. O Sampaoli deu uma entrevista coletiva no pós-jogo, logicamente, né, depois do jogo, e a entrevista coletiva só destaca e só realça que o Sampaoli seguir técnico do Flamengo é uma decisão completamente estapafúrdia. E não é só pelas decisões técnicas, não, como a escalação que ele botou em campo ontem, mas pela postura do Sampaoli na entrevista coletiva. Quem assistiu à entrevista coletiva, e eu, por exemplo, estava ao vivo na hora, no Prorrogação, no site da TNT Esportes, no YouTube da TNT Esportes, e a gente mostrou a entrevista praticamente inteira do Sampaoli. Quem viu a expressão corporal do Sampaoli, quem viu a forma como o Sampaoli estava falando lá, era a forma de quem entregou os pontos. Era a forma de quem está resignado. Era a forma de quem estava impotente. Nem se indignar o Sampaoli conseguiu na entrevista coletiva. E olha que o nível das perguntas foi muito bom. Bem melhor do que normalmente é o nível das perguntas. Uma das perguntas que algum colega fez, que algum jornalista fez, foi algo assim: Sampaoli, você diz que o time estava nervoso, mas você saiu, foi para o intervalo antes de acabar, você saiu do campo chutando grade, o time não ficou nervoso por conta do treinador, da postura do treinador? Essa era uma pergunta altamente explosiva. Essa era uma pergunta que, dado o contexto, a chance do treinador explodir ou mostrar ali uma indignação era muito grande. E a postura do Sampaoli foi, ele falou, não, na verdade eu fiquei nervoso, eu não cheguei nervoso ao jogo. O que aconteceu no campo que me deixou nervoso? Então, assim, e logicamente, várias das respostas do Sampaoli foram respostas meio que botando um pouquinho na conta dos jogadores. Essa, por exemplo, né, quando ele diz, eu cheguei calmo e o que aconteceu no jogo me deixou nervoso. Então, assim, mas de uma maneira geral, a entrevista do Sampaoli é uma entrevista de quem está resignado. É uma entrevista de quem diz: não, a gente acha que a gente pode ser campeão. Nós temos a ilusão, e aí tem uma diferença, né, da palavra ilusão no espanhol e no português. A palavra ilusão no espanhol é mais no sentido de sonho, no sentido de estar motivado para ir buscar o objetivo, e no português a palavra ilusão tem mais o sentido de você estar sendo enganado, de você estar se enganando, você está se ludibriando. Até nisso é curiosa a situação, porque
O Sampaoli diz que o time tem la ilusión de ser campeão. E eu acho que achar que o Flamengo vai ser campeão com esse estado de coisas é uma ilusão no sentido de estar se enganando. Ou tudo indica isso. Mas quando ele fala isso, você olha para a expressão dele, você olha para o rosto dele, você olha para a expressão corporal dele e você fala, esse cara não acredita nisso. Como também o que o Flamengo tem jogado e a forma como o Flamengo foi escalado, o Sampaoli não acredita naquilo. O Sampaoli escalar um time com Gabigol mais para a ponta do que para segundo atacante, Bruno Henrique numa outra ponta e Pedro, o Sampaoli não acredita nisso, enquanto futebol. O Flamengo jogar um jogo de não ter meio campo, o Flamengo entrou com Gerson, Pulgar e Vitor Hugo. E 3 no meio e 3 na frente, né? 3 na frente, vou botar assim para facilitar, 3 no meio e 3 na frente, o Sampaoli não acredita nisso. Enquanto futebol. Que cabe até a gente perguntar, foi o Sampaoli mesmo que escalou o time? Ou foi ali uma, entre aspas, intervenção dos próprios jogadores? E por que eu posso pensar nisso? Porque o Sampaoli tem na carreira dele uma passagem e que rodou o mundo do Mascherano escalando o time com a prancheta antes do jogo contra a Nigéria, na Copa do Mundo 2018. Então, assim, o Sampaoli, ele mostra uma fisionomia e ele mostra uma expressão de quem já entregou os pontos. Por mais que ele diga que ele está ali com tesão, com vontade, a expressão, a falta até de capacidade de se indignar numa entrevista coletiva, para mim, me parece que ele já entregou os pontos. O Sampaoli, mais uma vez, bota muita coisa na conta dos jogadores, só ratificando que o clima não é bom, por mais que o Everton Ribeiro vá à zona mista e diga que não, que tá todo mundo com Sampaoli e tudo. O fato de numa parada técnica o time meio que nem se preocupar com o Sampaoli mostra que eles não estão na mesma sintonia. E o fato dele escalar um time cujas concepções futebolísticas ele não acredita, e aí, logicamente, que sem o Arrascaeta era um erro você escalar um time com 3 no meio, 3 na frente e um vazio no meio campo, de novo, algo que ficou claro que a entrada do Everton Ribeiro no segundo tempo melhorou o time, de novo, mostra que ele está botando em campo um time que ele não acredita. E aí você soma tudo isso e você se pergunta, por que o Sampaoli ainda é o técnico do Flamengo? Por que o Sampaoli dirigiu o time do Flamengo na final da Copa do Brasil? É algo que a gente fica se perguntando. Que aí pode dizer, mas vocês que dizem que tem que data tempo. Lógico que para você demitir, você tem que estar muito seguro disso. Você tem que estar muito ciente, sob pena de não parecer que você é incompetente porque foi você quem contratou. Mas pensa um pouquinho, para analisar um pouquinho. Um técnico que escala um time para fazer algo que ele não acredita no futebol. Um técnico que, num momento de crise, não se posicionou claramente do lado de quem deveria. Vale lembrar, ele quando falou da agressão ao Pedro, ele disse que queria ajudar os dois. Queria ajudar o agredido e o agressor. Porque o agressor é um amigo dele, era um amigo dele, ou né, no caso, é um amigo dele. O agressor é um homem de confiança dele. Aí você vai para uma parada técnica, ninguém para ouvir o que ele está falando, como aconteceu ontem. E para fechar, você vai para um jogo decisivo com um treinador cuja expressão corporal, cujo tudo que ele está falando não bate com o que ele está transparecendo.
quando ele faz as análises, ele se mostra altamente resignado. Quando ele diz, não estamos conseguindo fazer, não estamos conseguindo colocar, não estamos conseguindo produzir, uma expressão completamente de conformado. A entrevista coletiva do Sampaoli, se algum torcedor, e repito, o torcedor, contanto que ele não meta a mão na cara de ninguém, contanto que ele não discrimine ninguém, o torcedor pode ter as impressões que ele quiser. Se o torcedor mais fanático achar que o Flamengo vai ganhar de 5-0 na volta, ele pode achar, porque torcedor torce. Torcedor não tem compromisso com a racionalidade de analisar racionalmente. Torcedor não é isso. Torcedor ele é paixão. Então, assim, mas o torcedor que estava esperançoso, ele vê o Sampaoli dar entrevista, ele fala, esse cara entregou os pontos. Esse cara, que é o comandante, ele não acredita mais. E aí a gente se pergunta, por que o Sampaoli ainda é o técnico do Flamengo? É muito da incompetência da direção de futebol, do departamento de futebol do Flamengo, em especial do Marcos Braz e do Rodolfo Landim, presidente do clube, porque são pessoas arrogantes, são pessoas soberbas e são pessoas que não estão propensas a mostrarem que deu errado. Porque tá muito na cara que deu errado. E olha que eles tiveram um super motivo para demitir o Sampaoli, que foi a agressão do homem de confiança dele a um atleta do clube. E uma agressão covarde. Uma agressão covarde. Então, assim, ali você tinha... E ainda mais depois que o Sampaoli se manifestou e disse que queria ajudar os dois. Quando ali o básico era dizer, não existe agressão, quem agrediu está fora com todo o mérito. Ele não fez isso. Então, assim, você soma tudo isso que eu falei nesse vídeo, fica a pergunta, por que o Sampaoli ainda é técnico do Flamengo? Eu queria entender. Não consigo entender. Mas, enfim, como o Marcos Braz e o Rodolfo Landim sabem tudo de futebol, vai ficar nisso aí mesmo. Beleza? Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você gosta do meu trabalho, quer ajudar o meu trabalho, faz a sua assinatura aqui no canal do VSR, Clube de Membros, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.